tudo bem? Prazer, meu nome é Natanael Freitas, sou professor de informática aqui no Ciência Exata e no vídeo de hoje eu vou resolver algumas questões da banca Nosso Rumo que caíram em provas de concurso no ano de 2024. Bora lá? Assinale a alternativa que apresenta a natureza do arquivo projetos.zip de acordo com a sua extensão. Pessoal, o que é extensão? Extensão é basicamente o sobrenome do arquivo. E o que essa informação me fala? Me fala qual que é o tipo de arquivo. Quer ver um exemplo? Imagina que você tirou uma foto com o seu celular. Uma foto para atualizar alguma rede social sua. Aí imagina que o nome dessa foto é perfil. E aí, se você for lá nos detalhes do arquivo, vai estar perfil.jpg. Esse perfil aqui é o nome do arquivo. E esse JPEG é a extensão. Então, eu sabendo sobre o nome do arquivo, eu sabendo a extensão do arquivo, eu sei automaticamente qual o programa que vai ser capaz de executar aquele arquivo. Então, por exemplo, uma foto é um arquivo de imagem. Então, o que vai conseguir executar esse arquivo são reprodutores de imagem ou editores de imagem. E bom, aqui na questão o arquivo é projetos.zip. Pessoal, zip lembra o quê? Zip lembra zíper. Sim, esse zíper, por exemplo, que tem em roupas. E o zíper, ele serve para quê? Imagina, você tem uma calça e você vai fechar ela. O zíper serve para unir duas partes, para apertar. E o arquivo .zip é mais ou menos isso, porque o zip é um tipo de arquivo compactado. E o que é um arquivo compactado? É um arquivo que ele foi, abre aspas, amassado para ter um tamanho menor, que vai facilitar seu armazenamento e transferência. Então, por exemplo, imagina que um arquivo tem 200 KB. Aí, se você compactar ele, ele vai ter agora 150. Então, zip vem de zipado, que é um tipo de arquivo compactado. Que aqui, então, a alternativa é de exata. No Microsoft Windows 7, esta opção deixa o computador em estado de espera, desligando momentaneamente o monitor, mas mantendo todos os programas em andamento ativos. Trata-se da opção... Pessoal, lendo aqui o comando da questão, está falando de um estado que o computador fica em stand-by. Então, por exemplo, imagina que você está mexendo no seu computador, está fazendo uma tarefa, e você vai ter que se ausentar por 5 minutos. Você vai ter que dar uma saidinha, mas volta logo. E aí, você não quer desligar o computador, mas você também não quer deixar o computador lá só ligado, gastando energia. Você quer assim, dar uma pausada, deixar tudo aberto, mas de modo que não gaste energia e com o monitor desligado temporariamente. Então, o computador ele está no estado de stand-by. Está no estado como se fosse suspenso. De cara a gente achou aqui, a alternativa certa aqui, B. Então, quando eu falo que eu vou suspender o computador, o que eu estou indo fazer basicamente? Eu estou indo dar uma pausada ali, todos os programas eles vão continuar abertos, mas o computador vai entrar em modo de energia e a tela vai desligar. Então vai continuar ligado, mas sem gastar muito. Agora, bora entender por que as outras estão erradas. Desligar. Quando você desliga, você encerra a atividade do computador e fecha todos os programas, tá? Errado. C. Reiniciar. Basicamente, reiniciar é você desligar e ligar novamente. Então, nesse caso aqui, vai fechar tudo. D. Fazer logoff. O que é fazer logoff? No Windows, você tem a possibilidade de criar várias contas no computador. Então, por exemplo, imagina que você tem um computador compartilhado. O computador é usado por você e por seu irmão. Você pode então criar uma conta para você e para o seu irmão.
Só que aí, quando você faz logoff, você sai da sua conta. E automaticamente, quando você sai da sua conta, todos os programas que estavam abertos na sua conta, eles são fechados. Então, por isso que essa também está errada. Na troca de conta, os programas daquela conta são fechados. Até também porque agora o computador vai se dedicar a executar os programas da outra conta, da outra pessoa que está usando. É bloquear. Quando você bloqueia o computador, você apenas impede que outra pessoa acesse ali suas atividades, mas a tela continua ligada e também a economia de bateria não muda nada, continua gastando energia. Então também está errada. Então, a alternativa certa aqui, B de bola. Esse estado que está falando o comando da questão é o estado de suspensão. No Microsoft Windows 10, ao pressionar a tecla Windows de logotipo, que é aquela tecla que tem a bandeirinha do Windows, mais é correto afirmar que irá abrir? Bora então ver alternativa por alternativa. A. As propriedades. Qual que é o atalho que eu uso para acessar as propriedades no Windows? O atalho é a tecla do Windows, que é aquela tecla que tem a bandeirinha, mais a tecla Pause Break. Então, essa ela tá errada. B. As configurações. Para acessar as configurações, eu vou usar o Windows, tecla do Windows, mais I. Também tá errado. C. O Google Chrome. Inicialmente, não existe um atalho para eu acessar o Google Chrome. Mas se eu quiser acessá-lo usando um atalho, o que eu faço? Eu pego o Google Chrome, fixo ele na barra de tarefas e depois tem como eu adicionar para ele um atalho, que é, por exemplo, Windows mais 1 ou Windows mais 2 ou Windows mais o número que corresponde à posição do Google Chrome. Então, aqui seria Windows mais o número aqui. Também está errada. D. O menu iniciar. Gente, para acessar o menu iniciar, é só apertar a tecla de bandeirinha do Windows. Também está errada. E. O explorador de arquivos. Essa é a alternativa certa. O explorador de arquivos é essa funcionalidade do Windows que permite você navegar nos arquivos, pastas, diretórios. É essa tela aqui. E quer um macete para memorizar esse atalho? Windows mais E. E de quê? E de explorador. Então, Windows mais E vai abrir o explorador de arquivos. Então, a alternativa certa aqui é de exata. Assinale a alternativa em que todos os itens apresentados são periféricos de saída. Pessoal, para começo de conversa, o que são periféricos? Periféricos são dispositivos que servem para facilitar a comunicação entre usuário e computador. Basicamente, são dispositivos que servem para facilitar o envio e recebimento de dados entre usuário e computador. E aí, temos dois principais tipos de periféricos. Temos os periféricos de entrada, que servem para mandar dados do usuário para o computador. Um exemplo de um periférico de entrada, o teclado. O teclado não serve para você mandar um dado para o computador, por exemplo, digitar um texto. Isso é um periférico de entrada. E temos também periféricos de saída, que é o que a questão está pedindo. E o que são periféricos de saída? São periféricos, são dispositivos que servem para enviar dados do computador para o usuário. Quer ver um exemplo de um periférico de saída? O monitor. O monitor está servindo para mostrar para você o que está acontecendo no computador. Então, está enviando um dado do computador para você. Então, como a questão aqui está perguntando qual que é a alternativa em que todos são periféricos de saída, a gente tem que buscar qual que é a alternativa em que todos os periféricos servem para mandar dados do computador para o usuário. Bora então ver a alternativa. A. Impressora. Impressora é de saída? Certo. Teclado é de saída? Não. Teclado é de entrada. Tá errado. Microfone também é entrada. Tá errado. Então a A já tá errada. B. Caixa de som. A caixa de som é de saída, porque é um som que o computador envia para o ambiente de fora. Até que tá certo. Teclado é de saída? Não.
teclado é de entrada. E mouse? Mouse é de saída? Também não, mouse é de entrada. Então a B também está errada. C, caixa de som. Caixa de som é de saída. Microfone é de saída? Não. Microfone é de entrada. Você manda dados em formato de áudio computador. Errado. E mouse também que a gente viu, entrada. Então, C no geral está errada. D, impressora. A impressora é um periférico de saída? Pensa comigo. A impressora serve para o computador te mandar algum dado? Sim. Então, por exemplo, você está ali no Word e aí você está querendo pegar aquele seu documento e enviar ele para fora, imprimi-lo. Então, você está dando uma saída de dado. Então, aqui está certo. Caixa de som. A caixa de som, ela é de saída? É. A caixa de som, ela serve para o computador mandar para você dado em formato de áudio. Então, está certo. Monitor. O monitor é de saída? É. O monitor serve para o computador mandar para você informações em vídeo. Então, ó, aqui na D, impressora, caixa de som e monitor, as 3 opções são periféricos de saída. Então, a alternativa certa aqui, D de dado. Khalil foi a uma gráfica para imprimir algumas páginas de um arquivo que contém 223 páginas ao todo. Ele precisa imprimir as páginas 12, 50, 51, 52, 53, 130, 145, 220, 221 e 222 para um trabalho da faculdade. Desse modo, é correto afirmar que o intervalo de páginas que ele digitou nas configurações da impressora foi... Pessoal, antes da gente olhar as alternativas, bora fazer uma revisão rápida sobre como que a gente define um intervalo de páginas. Vamos imaginar que você está com um arquivo no Word e aí esse arquivo ele tem 5 páginas. Então está aqui a página 1, a página 2, a página 3, a página 4 e a página 5. E aí, quando você solicita a impressão, vai ter lá nas opções uma configuração para definir o intervalo. E aí, se você for só imprimir direto, vai imprimir todas. Agora, vamos imaginar, se você quisesse imprimir apenas a página 1. Então, ó, apenas a 1. O que você digitar no intervalo? Só 1. Agora, vamos imaginar que você quer imprimir a 1, a 2 e a 3. O que você vai digitar no intervalo? Você vai digitar 1, tracinho, 3. Quando eu digito 1, tracinho, 3, o que o sistema entende? Entende que o intervalo começa na 1 e vai até a 3. Então aqui, ó, 1, 2 e 3. Agora vou imaginar que você estava querendo imprimir, ó, 1, 2, 4 e 5. Aí como você pode fazer? Você pode fazer, ó, de 1 a 2 e de 4 a 5. Aqui eu defini bem, ó, de 1 a 2, aí a vírgula. Vírgula fala que é um outro intervalo e o 4 a 5 fala que é um outro intervalo. Então, basicamente, isso. Se eu separo com vírgula, são intervalos separados. E quando eu boto ali um tracinho, significa que é um certo trecho. Então, por exemplo, 1 tracinho 3 compreende as páginas que estão entre 1 e 3, que é no caso 1, 2 e 3. E aqui, ó, o Khalil, ele tem que imprimir as páginas 12. E depois, ó, eu tenho que imprimir 50, 51, 52 e 53. Aqui, ó, vai basicamente o intervalo que começa em 50 e vai até 53. Eu poderia aqui escrever tudo, ó, 50, 51, 52, 53? Poderia, mas dá muito trabalho. Então, a gente pode fazer de uma forma mais enxuta, que nem a gente fez aqui, ó. Então, ó, da página 50 a 53. E depois, ó, 130, 130, 145. E por fim, ó, ele vai imprimir 220, 221 e 222, que é o intervalo. Então seria, ó, 220, tracinho, 222. E a alternativa que tem o que a gente está buscando aqui, ó, é a D, ó, 12, 50, 53, 130, 145, 220, 222. Então a alternativa certa aqui, alternativa D de dado. Assinale a alternativa correta acerca do firewall. Pessoal, firewall em português seria algo como
muro de fogo. Mas o que é esse firewall na prática? O firewall é como se ele fosse um porteiro. Como assim? Imagina que você está acessando a internet. Aí está aqui o seu computador, seu PC, e está aqui a internet. Quando você está acessando a internet, o que está acontecendo na realidade é uma troca de dados. Basicamente, a internet são vários computadores conectados a nível global. Então, o tempo todo você está enviando e você está recebendo dados. Só que alguns desses dados podem ser maliciosos no seu sistema. Podem conter ali, por exemplo, vírus ou malwares. E aí entra o firewall. O firewall, ele é como se fosse um porteiro. O que um porteiro faz no prédio? Ele controla o fluxo de pessoas. Se forem pessoas autorizadas, elas podem entrar. Se forem pessoas não autorizadas ou que oferecem algum risco, elas não podem entrar. Então o firewall, ele faz isso. Ele basicamente fica monitorando o fluxo de dados. Aí se por acaso tiver algum fluxo ali que seja suspeito, ele bloqueia o acesso. Então, por exemplo, está vindo um pacote de dados da internet do seu computador, esse pacote é suspeito. Aí o firewall, ele não vai deixar esses dados chegarem até você. Bom, então ver as alternativas. A. Tem a função de procurar por ataques. Ele realiza a filtragem dos pacotes e então bloqueia as transmissões não permitidas. Pessoal, quando eu falo aqui pacotes, são pacotes de dados. Como assim? Quando a gente envia um arquivo pela internet, o arquivo não vai todo de uma vez. Ele vai dividido em pacotes. E aí, quando ele chega no destinatário, esses pacotes são lidos e o arquivo ele é então constituído. Então, bloqueia as transmissões não permitidas. Quando eu falo de transmissões, eu estou falando basicamente de troca de dados ou comunicação. Então, de cara, a gente já achou a alternativa certa. A. Tem a função de procurar por ataques. Ele realiza a filtragem dos pacotes, então bloqueia as transmissões não permitidas. A alternativa certa aqui, A de acertou. Pessoal, um pequeno comentário sobre essa alternativa. Tem aqui, tem a função de procurar por ataques. Esse começo pode dar a entender que seria um antivírus. E qual que é a diferença entre o antivírus e o firewall? O firewall é uma barreira de proteção anterior. A ideia do firewall é não deixar que algo de negativo, que algo de perigoso entre no seu sistema. Mas uma vez que entrou, o antivírus vai ser o responsável por combater. Então, é como se o antivírus fosse o goleiro, que é o que vai ser ali o último responsável por parar o ataque, e o firewall seria então o zagueiro, é a primeira linha de defesa, beleza? Analise a URL abaixo. Pessoal, lembrando, o que é URL? URL é basicamente o endereço de uma coisa na internet. Então, pela URL, eu consigo localizar um site, um link dentro de um site, arquivos, imagens, etc. Então, basicamente, URL é um jeito de você localizar uma coisa específica dentro da internet. E aqui a gente tem a URL http://www.noçõesdeinformatica.com.br. Agora, bora quebrar essa URL, entender cada pedaço dela? Esse HTTP é o que a gente chama de protocolo. E o que é um protocolo? Um protocolo é um conjunto de regras para que uma coisa aconteça. Então, quando a gente fala de HTTP ou HTTPS, são protocolos de internet. Isto é, protocolos que definem como que vai ser a comunicação entre o seu computador e o servidor. Como funciona essa troca de dados na internet. Agora, bom, e esse www? Esse www é o subdomínio. Ele não é obrigatório e ajuda a organizar o principal. Qual que é o principal? O principal aqui é o domínio. O que é o domínio? O domínio é o nome do site. E está muito ligado com a identidade do site. Então, por exemplo, quando você pensa no Google, o domínio do Google é Google. Então, o principal aqui é o domínio, ou domínio principal. Já esse com aqui é o
domínio de primeiro nível. Vou botar aqui, ó, domínio de primeiro nível. E para que o domínio de primeiro nível serve? Ele serve para indicar o tipo de site. Como assim? Um site, ele pode ser comercial, como também pode ser um site do governo, ou, por exemplo, pode ser um site educativo. Então, como aqui está com, eu presumo que é um site comercial. E esse BR aqui, já o BR é o domínio de nível geográfico. Como assim? Esse BR, ele indica onde que o site está registrado. Então, como esse site aqui é .br, eu sei que ele está registrado no Brasil, mas poderia ser, por exemplo, .uk, que é um site registrado no Reino Unido, ou .pt, que é um site registrado em Portugal. Agora, tendo isso em mente, bora ver cada alternativa. É correto afirmar que a www é a localidade da página, que nesse caso é o Brasil. Está errado aqui. O que indica a localidade da página é o BR. B. .com significa que esta é uma página web, na qual é possível visualizar imagens, textos formatados, ouvir sons, músicas, participar de aplicações desenvolvidas em Java ou Script. Essa também está errada. O que indica que é uma página web é o subdomínio, que é www, mas poderia ser, por exemplo, blog, e ele não é necessariamente obrigatório. C. HTTP é o protocolo utilizado para transferências de página web. A alternativa aqui certa, a C. Então, esse HTTP é o protocolo utilizado na comunicação. E os mais famosos são HTTP e HTTPS. E a diferença entre eles é que o HTTPS ele é mais seguro. Então aqui, a alternativa certa é de ciência exata. O alinhamento de texto é um atributo de formatação de parágrafos que determina a aparência do texto em um parágrafo inteiro. Juliana precisa justificar o parágrafo que está produzindo no Microsoft Word 2016. Sendo assim, após clicar em qualquer lugar do parágrafo ou selecioná-lo, ela deverá clicar em... Pessoal, o que é justificar um parágrafo? Justificar um parágrafo, alterar o espaçamento entre as palavras de modo que as margens esquerda e direita estejam alinhadas, como no exemplo que está aqui na tela. E esse é um tipo de formatação muito usado em jornais, revistas ou documentos oficiais. E aí, ó, uma dica. Olha bem como que é a aparência do texto formatado. Percebe que as linhas, elas desenham um quadradinho perfeito? Agora, bora ver qual a alternativa que tem um ícone parecido com isso. Essa daqui, A aqui, se a gente olhar, é um alinhamento à esquerda. Então tá errada. B. O B já é um alinhamento centralizado. Também está errado. C é um alinhamento à direita. Também está errado. D. Aqui na D, ó, se vocês observarem, as margens esquerda e direita estão alinhadas. Então o texto está justificado. Então a alternativa certa aqui, D de dado. No que diz respeito aos conceitos básicos de informática, correlacione as colunas abaixo. Pessoal, como ia ficar um pouco ruim na formatação, eu botei aqui ao lado, mas na questão original estava embaixo. E em seguida, assinala a alternativa que apresenta a sequência correta. Então aqui basicamente a gente tem que fazer a ligação entre o que está na coluna 1 e a coluna 2. Bora então ver. Começando aqui, ó. São dispositivos auxiliares que acionam funções extras ao dispositivo principal, como teclado, mouse, impressora, webcam, fone de ouvido, etc. Pessoal, esses dispositivos auxiliares servem para fazer a comunicação de dados, envio de dados tanto do computador para o usuário como do usuário para o computador. Então são os famosos dispositivos periféricos. Então a primeira aqui é 5. Agora a próxima. É o local onde são armazenados todos os dados do computador, como arquivos, programas, fotos, etc.
Aqui está falando de uma memória específica, aquela memória que ela dura mais, que ela é permanente, que é o famoso HD, Hard Disk, ou disco rígido. Então aqui é a 3, a próxima. É o software mais importante, que faz o computador funcionar e permite que outros programas sejam instalados e rodem. Dentre os mais famosos para PC estão Windows, macOS e Linux. Já Android e iOS são os mais usados em smartphones. Pessoal, Windows é o quê? Windows é sistema operacional. Então aqui é 1. Agora a próxima. Armazena informações que serão utilizadas pela CPU de forma temporária. Sua função é tornar processos mais velozes ao guardar dados que foram usados recentemente e poderão ser necessários em breve. Aqui está falando de um dispositivo que basicamente cuida da memória de trabalho, então armazena o dado só enquanto ele é necessário para realizar uma tarefa. Essa é a famosa memória RAM. Então aqui 4. Para terminar, é um dos componentes mais importantes da máquina, sendo responsável por processar os dados e transformá-los em informação. Isso aqui, gente, está falando do CPU, que é basicamente Unidade Central de Processamento, que é o cérebro do computador, que aqui é a 2. Então a sequência certa ficou 5, 3, 1, 4, 2, que aqui é a D. 5, 3, 1, 4, 2. Então a alternativa certa aqui, D de dado. Joaquim está no explorador de arquivos do Windows 10, organizando seus documentos pessoais. Ele selecionou um documento e logo em seguida utilizou o atalho Ctrl X. Sendo assim, é correto afirmar que ele... Pessoal, aqui é baba. Ctrl X. Um macete para lembrar, ó. Ctrl X. O X lembra o quê? O X lembra uma tesoura. E tesoura é de quê? De recortar. Então, Ctrl X serve para recortar o documento. Então, a alternativa certa aqui, D de dado. No Microsoft Word 2010, formatar um texto nada mais é do que dar a ele uma aparência mais adequada. Ou seja, alterar tamanho, tipo e cor de fonte, bem como os estilos. Sendo assim, analise o trecho abaixo. Olha para o trapiche. Não era como um quadro sem moldura. Era como a moldura de inúmeros quadros, como quadros de uma fita de cinema. Vidas de luta e de coragem, de miséria também. Diante do exposto, é correto afirmar que o trecho foi formatado em... E aqui tem as alternativas. Pessoal, para a gente responder essa, vou botar aqui uma colinha das formatações. O texto em negrito é esse em que as letras elas são mais espessas para dar mais destaque. O itálico, as letras estão com sono, elas estão inclinadas ali para a direita, querendo deitar. O sublinhado é o que tem um traço embaixo, quando, por exemplo, você quer destacar algo no texto. O subscrito é esse em que o texto ele fica abaixo da linha. É, por exemplo, o 2 de H2O. Tá aqui, ó, H2O. E tem o taxado, que é o texto que ele é riscado no meio. Observem aqui esse texto. Como que está a formatação dele? Qual que é a característica estética desse texto que destaca? Se vocês observarem bem, esse texto ele está meio inclinado para a direita, que é aqui o itálico. Então, a alternativa certa aqui, B de bola, itálico. Esta parte do computador é responsável por receber dados e tem a função essencial de calculá-los. Dessa forma, ele ou ela capta as informações e depois executa os comandos e programas que estão armazenados na máquina. Trata-se do ou da... Pessoal, aqui está falando de um componente que é o responsável por calcular os dados. Então, ele pega as informações, executa os comandos e programas. Então, eu posso dizer que esse componente, ele processa os dados. Então, se ele processa os dados, provavelmente é o processador. O processador, também chamado de CPU, Central de Processamento Único, é o componente no computador que funciona como um cérebro. Ele pega os dados, processa e executa as tarefas que são ali necessárias.
Então, a alternativa certa, A de acertou. Mas, bora ver aqui rapidinho o que as outras estão erradas. B, disco rígido. Disco rígido, também conhecido como HD, é a memória de arquivamento permanente, onde você armazena programas, arquivos diversos, como vídeos, fotos, música. Então, tá errado. C, memória RAM. A memória RAM é como uma memória de trabalho. É onde os dados ficam armazenados para serem usados para processamento e depois são calculados. Então, por exemplo, quando você está usando a calculadora, você soma lá 2 mais 4 igual a 6. Precisa armazenar o 2 e o 4 temporariamente para sempre? Não. Você vai usar esses dados só enquanto vai fazendo conta. Então, essa memória temporária, essa memória de trabalho, é a memória RAM. Então, tá errada. Memória ROM. Enquanto a memória RAM é uma memória de trabalho, a memória ROM ela é uma memória de leitura e nela ficam armazenados de forma permanente aqueles dados que servem para procedimentos básicos do computador, como, por exemplo, iniciar. Enquanto a memória RAM são aqueles dados mais voláteis, que você vai precisar só para uma tarefa mais ali pontual, na memória ROM, ficam aqueles dados que você vai precisar com mais frequência, por exemplo, de iniciar, ter atividade do sistema, então também está errado. É placa-mãe. Enquanto o processador é o cérebro do computador, a placa-mãe é basicamente o coração, porque a placa-mãe é onde todos os componentes se conectam para funcionar, então ela faz tudo fluir. Também está errado. Então aqui, ó, a alternativa certa, A de acertou, o processador. No que diz respeito aos conhecimentos básicos de informática, analise as assertivas abaixo. A primeira é usado para fazer referência a detalhes específicos de cada equipamento, incluindo informações detalhadas sobre seus componentes, seu funcionamento, suas restrições e também suas potencialidades. É a parte física da computação, sendo formada por equipamentos que compõem o ambiente de computação em que trabalhamos. Pode ser identificado pela função que exerce no sistema, podendo ser de entrada ou saída de dados. De acordo com as informações apresentadas, é correto afirmar que se trata do... Pessoal, bora ver com calma cada afirmativa. A primeira aqui está falando que é sobre algo que serve a fazer referência técnica a detalhes específicos de cada equipamento. O que seria um detalhe específico de cada equipamento? Por exemplo, eu falar que a minha RAM ela é de 8 GB. E aqui também fala de restrições e potencialidades. E quando eu falo de RAM de 8 GB, eu estou falando de uma parte física do computador. Então a memória RAM ela é uma placa que você consegue segurar. E já pegando nessa questão da parte física, a segunda afirmativa fala, é a parte física da computação, então é algo tangível, você consegue segurar. E a terceira, pode ser identificado pela função que exerce no sistema, podendo ser de entrada ou saída de dados. O que a gente conhece que é de entrada ou saída de dados? Dispositivos periféricos, como teclado, mouse, impressora. Então, basicamente, está falando da parte do computador que é tangível, que é física, que é o hardware. Então, a alternativa certa aqui, A de acertou. Helena precisa abrir o arquivo do PowerPoint 2016 para realizar a apresentação do seu TCC do curso de letras. Sendo assim, assinala a alternativa que menciona o arquivo aberto por ela. Então, basicamente, o que a questão está querendo saber é qual que é o nome do arquivo. Pessoal, se vocês observarem bem, todas as alternativas têm o mesmo nome. A única coisa que muda nelas é essas letrinhas no final, que é o que a gente chama de extensão do arquivo. O que é a extensão do arquivo? A extensão do arquivo é basicamente o sobrenome do arquivo, que me informa qual que é o tipo de arquivo. E aí, eu sabendo qual que é o tipo de arquivo, eu sei automaticamente qual programa que vai abrir esse arquivo. E como a gente está falando aqui do PowerPoint 2016, o formato de arquivo padrão vai ser o PPTX. Agora, bora ver alternativa por alternativa. A. Panorama da Poesia Literária do Brasil Moderno, .ppps.
Pessoal, esse PPTS é um formato do PowerPoint. Mas tem uma questão. Ele é apenas de apresentação e, além disso, esse é um formato que ele rodava no PowerPoint 2003. Então, ele é para versões mais antigas. Se, por exemplo, a Helena fosse apresentar usando o PowerPoint antigo, esse PPTS poderia ser uma alternativa viável. Então, tá errado. B. Panorama da Poesia Literária do Brasil Moderno, .pptx. PPTX, formato padrão no PowerPoint 2016. De cá a gente achou aqui, ó, certa B de bola. Agora bora ver as outras. PSD. PSD é formato do Photoshop. Então, nada a ver. PST. PST é arquivo do Outlook. Também nada a ver. HTML é de página web. Também nada a ver. Então, a alternativa certa aqui, B de bola. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o atalho de teclado para alternar entre aplicativos abertos no Microsoft Windows 2010. Pessoal, dica aqui, ó. Alternar. Alternar. Então, ó, alternar começa com o quê? Começa com Alt. Então, eu sei que é algo envolvendo Alt. Então, de cara, já mata aqui a eu sei que tá errada. A D também sei que tá errada. E a E também sei que tá errada. Sobra aqui só duas. Alt Enter e Alt Tab. O Enter, normalmente, ele serve para entrar em alguma coisa. Falando especificamente sobre o Alt Enter, ele serve para ver as propriedades de um arquivo. Então, também tá errado. Só sobra, então, a alternativa C. Alt Tab. Então, o atalho que eu uso para alternar entre janelas abertas no Windows 2010 é Alt Tab. Alternativa C de ciência exata.